Olá pessoal, vamos falar um bocadinho sobre o colesterol. Uma grande parte das pessoas, quando faz análise ao colesterol, tem os valores fora de referência, ou seja, são mais altos daquilo que é suposto. E muitas pessoas são medicadas com medicação para o colesterol que têm uma certa lista de efeitos secundários que são indesejáveis e, na grande maioria dos casos, a realidade é que o colesterol pode ser reduzido, seja por alterações alimentares, por percebermos porque é que aquele colesterol, na realidade, aumentou em primeiro lugar. E em última circunstância, quando nós queremos dar fatores de proteção ao fígado e ao nosso corpo, com outro tipo de plantas e outros nutrientes que ajudam a baixar o colesterol. Os principais efeitos secundários ligados à medicação que baixa o colesterol, o mais conhecido de todos é tal rabdomiólise, que é quando nós começamos a destruir algumas fibras musculares. Porquê? Porque a própria estatina em si tem um impacto muito negativo sobre os níveis de coenzima Q10. E por isso é que muitas vezes se fala que pessoas que tomam medicação para o colesterol devem ser sempre complementados com o quê? Com coenzima Q10. Na realidade, todos os suplementos que têm o tal arroz vermelho, a levedura de arroz vermelho, devem ser complementados com um pouco de coenzima para melhorar o metabolismo do colesterol. E é o caso, por exemplo, do alipocol, que fora de ter o arroz vermelho, acaba também por ter um bocadinho de coenzima para ajudar nesse sentido. Mas isso não é suficiente para controlarmos o metabolismo do colesterol. Muitas das vezes o que é que acontece? O próprio fígado não consegue metabolizar corretamente o colesterol porque necessita de alguns fatores que também protejam o fígado, como por exemplo um bocadinho de carne mariano, um tipo de vitamina B3, a versão que ajuda a baixar o colesterol, neste caso o mau, e na versão correta, para controlar um bocadinho este metabolismo, juntamente com outro tipo de nutrientes que têm fibra, como os glucanos de aveia, que ajudam muito com um papel intestinal a melhorar o quê? Os níveis do colesterol. O problema muitas vezes qual é que é? Quando nós estamos a tentar baixar o colesterol, nós na realidade devíamos estar sempre muito concentrados era em baixar a inflamação no corpo. Porque muitas vezes associa-se que o colesterol que está atrás de problemas cardiovasculares como um fator de risco, mas na realidade o colesterol acaba por ser um fator de risco quando a pessoa já está muito inflamada ou muitas vezes com aquele tipo de tendência em que há um estado pré-diabético ou a pessoa é diabética, neste caso com a tensão arterial também muito alta. Isso são fatores de risco diferentes, mas o colesterol, neste caso, funciona quase como um penso que vai atenuar a inflamação que é provocada, neste caso, nas artérias, na parede da artéria no endotélio. O alipocol, por exemplo, que é um tipo de suplemento que baixa o colesterol, tem um pouco a vantagem de quê? De ter nutrientes que baixam um bocadinho o colesterol, mas também dá aqui um bocadinho de suporte, principalmente no fígado, que está muito, muito responsável pelo metabolismo da insulina. Um dos motivos principais pelo qual as pessoas têm um colesterol alto, na grande maioria dos casos, acaba por ser inflamação. Em outro tipo de situações, pode ser, por exemplo, uma pessoa que seja um bocadinho mais nervosa e o colesterol esteja um bocadinho mais alto, e até muitas vezes nessas situações não é necessário que o colesterol seja reduzido. Nós, para avaliarmos se a pessoa tem um colesterol que deva ser reduzido ou não, depende de outros fatores, sendo um deles a inflamação, sendo outro deles a insulina alta, sendo outro deles, por exemplo, a tal inflamação do endotélio. Por exemplo, podemos avaliar através da homocisteína, mas se procuram um suplemento que ajuda a baixar o colesterol de forma eficaz e que dê alguns fatores de proteção a nível de fígado, com a tal coenzima que ajuda a proteger aqui o nosso metabolismo do colesterol, o alipocol acaba por ser uma boa opção. Vejam o alipocol, neste caso da MJS Med.